Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vou fazer uma questão do Enem de 2021 envolvendo densidade e o cálculo de graus Gay-Lussac. Então, o alcoolômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume e volume. Aparece ali o VV, né? Quer dizer exatamente volume e volume. De soluções de água e álcool na faixa de 0 graus Gay-Lussac a 100 graus Gay-Lussac, com divisões de 0 a 1 grau Gay-Lussac. Na concepção do alcoolômetro, se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada parte da tabela de correção de alcoolômetro com a temperatura. Então, vamos tentar entender primeiramente o que significa isso, né? Teor de álcool em porcentagem de volume, volume, volume. Tá aqui, abreviação volume, volume. Então, vamos pegar aqui um dado, né? Imagina que a gente vai partir do início, né? A 20 graus Celsius. Eu vou escrever aqui no cantinho, eu vou abrir exatamente o que a tabela está mostrando, tá? Que a 20 graus Celsius a gente tem 35 graus Gay-Lussac. Tá, então o que significa isso, né? Significa que a gente tem 35% de álcool, olha só, e a gente tem, nesse caso aqui, né, para fechar o 100%, 65% de água. Por exemplo, se fosse, no caso, um volume total de 100 ml, a gente teria 35 ml de álcool e a gente teria 65 ml de água. Como isso aqui está em volume, né? ml, ml, a gente escreve volume, volume. Agora, olha só o que aconteceu conforme aumentou a temperatura, tá? Eu vou olhar aqui a temperatura de 25 graus Celsius. Então, se a gente sair aqui do 20 e for para 25 graus Celsius, imagina que a gente vai estar na mesma linha aqui, né? Que a gente começou com 35. Então, após isso, né? Após esse aumento de temperatura, acabou mudando essa graduação alcoólica, né? Ficou 33 graus Gay-Lussac, que significa o quê? Que eu vou ter 33% de álcool e o resto, para fechar 100%, tem que ser 67%. Então, vai ser 67% de água. O que é 33% se minha mistura fosse 100 ml, né? Seria 33 ml de álcool e 67 ml de água. Então, repara, né, que a porcentagem mudou. E, por exemplo, o volume de água, que era 65, passou para 67. Então, o volume de água, digamos assim, ele dilatou mais que o volume de álcool. Bom, então, vamos dar uma olhadinha nisso, né? É necessário uma correção na medida do instrumento, pois o aumento da temperatura promove o quê? Então, letra A, aumento da dissociação da água. Olha só, a gente até pode conversar um pouquinho sobre o aumento da dissociação da água, porque a dissociação da água, na verdade, o correto seria a ionização da água, né? Porque ela é uma ligação covalente, quando forma íons, né? A gente chama de ionização e não dissociação. E essa ionização da água, só para você ter uma ideia, se a gente pegar a temperatura de 25 graus Celsius, o kW da água é 10 na menos 14. Isso aqui é legal os alunos saberem, tá? Porque cai no vestibular. Só que se eu pegar o kW da água a 60 graus Celsius, o kW é 10 a menos 13. Caso você não saiba o que é o kW, né, ele é uma constante de equilíbrio como qualquer outra, que é produto sobre reagente. Só que nesse caso aqui, né, o nosso produto vai ficar hidroxona, hidroxila,
e não entra aqui no caso reagente que é a água. Então, isso está me indicando, né, que a 60 graus Celsius aumentou sim o grau de ionização da água, porque eu vou ter 10 vezes mais, né? Aqui é 10 a menos 13, 10 vezes mais que 10 a menos 14, né? Lembrando que esse número é menor do que esse, né? Então, vai ocorrer o aumento da dissociação da água? Vai. Só que a resposta, não é. Porque esse aumento de íons aqui não influencia na concentração da água, né? Porque se fosse considerável isso, eu estaria diminuindo aqui a quantidade de água e não aumentando o volume dela. Então, não é a resposta. Então, vai ocorrer um aumento na densidade da água e do álcool. Isso é muito difícil, porque geralmente a gente aprende na física, né? Que existe, por exemplo, um volume final lá que é igual ao volume inicial vezes o meu coeficiente, né, de dilatação volumétrica, né, vezes a variação de temperatura. Então, quando a gente aumenta a temperatura, varia a temperatura, a gente vai ter maior variação de temperatura, maior volume final. Então, a gente tem até um coeficiente, a gente consegue prever isso, né? Assim como tem o coeficiente de dilatação linear, né? Então, imagina o seguinte, que a gente aquece um filme, ele aumenta um pouquinho o volume dele. A gente aquece uma superfície plana, aumenta a superfície também, vai ter o coeficiente de dilatação linear, o coeficiente de dilatação superficial, e também tem o coeficiente de dilatação volumétrica, né, que a gente aumenta o volume, a gente aumenta a temperatura, aumenta o volume, né, de alguma coisa. Então, se eu aumentar o volume, né, eu não posso aumentar a densidade, porque a densidade ela é massa dividido por volume. Se eu aumentar o volume, a densidade diminui. Então, isso aqui é impossível. Aumento da densidade é impossível, tá? Bom, então vamos analisar a letra C, que diz que houve uma mudança do volume dos materiais por dilatação. Aí eu concordo, né? Porque quem variou mais aqui? Ah, quem variou mais aqui foi a água, que passou de 65 para 67. Então, provavelmente houve um aumento do volume de água maior que o aumento do volume do álcool. E por isso que a concentração de álcool aqui, né, passou de 35 para 37. É como se tivesse aumentado a quantidade de água. Mas como esse recipiente aqui não houve aumento, né, de quantidade nem de um de outro, provavelmente houve aumento de volume de um mais do que do volume de outro. Então, nós vamos ficar aqui com a letra C, beleza? Agora analisa a letra D, o aumento da concentração de álcool. Bom, isso é uma questão de olhar a tabela, né? Tá vendo a tabela aqui que tem 35% de álcool e passou para 33%? Então, a concentração aqui diminuiu, né? Essa concentração em porcentagem diminuiu, não aumentou, né? De 35 para 33, diminuiu. A mesma coisa vale para o 36 aqui, tá? Só que a gente não está fazendo em detalhes, mas a lógica é a mesma, tá? Porque a gente viu que saiu de 36 e foi para 34, então diminuiu também. E letra E, alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água. Não, porque se eu mudo as propriedades químicas, né, ocorre uma reação química, um fenômeno químico. E aí não seria mais uma mistura. Então, toda vez que você mistura sem ter reação, as propriedades das substâncias que fazem parte da mistura, elas se mantêm e não pode ter alteração. Tanto que depois a gente pode separar água e álcool, né? Por exemplo, por destilação fracionada, e o álcool vai continuar sendo álcool e a água vai continuar. O álcool continua sendo álcool e a água continua sendo água. Não tem segredo, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aí. Mas essa resolução, nós vamos ficar aqui com a letra C de Campeche. Um abraço aí pro pessoal do Campeche. E eu vou deixar para vocês aqui uns vídeos muito interessantes, quem sabe você curte. E não esqueça de olhar na descrição desse vídeo, que tem vários links, cara. Tem um link para o Studbook Química no Enem, que ele está fantástico. Tem um link para o Telegram no Enem, que você pode pegar todas as resoluções e materiais gratuitos. Então te espero lá, bons estudos, forte abraço. Tchau.